E quem traz os detalhes da agenda econômica desta semana é a economista-chefe do PicPay, a Ariane Benedito. Boa tarde, Ariane. Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Ariane, tem alguma sinalização relevante, né, no exterior que possa afetar aqui o apetite por risco global dessa semana? Com certeza, Priscila. Apesar de uma agenda esvaziada aqui no doméstico, lá fora, a gente tem indicadores importantes que a gente precisa acompanhar. E um deles é a venda do varejo nos Estados Unidos, por conta dessa expectativa de desaceleração global das economias. A gente vai estar bem atento a esse dado para ver se de fato está ocorrendo ou tem um indicador que possa afirmar essa desaceleração mais forte. E, na sequência, ouvir Jerome Powell, que é o presidente do Fed, do Banco Central Americano, para sentir um pouco se, diante de uma possível desaceleração econômica e uma inflação ainda persistente, a gente vai ter ou não mais juros por lá. Por fim, a gente observa a decisão do BCE, Banco Central da Zona do Euro, que deve vir com um corte de 0,25 pontos base, é o consenso de mercado, e que também já dita aí um pouco mais desse caminho de uma desaceleração econômica global. E, Ariane, quais os impactos esperados da inflação de março, né, quando a gente vê juntamente com a divulgação da ata do Fed dos Estados Unidos, sobre, né, o debate de juros para os próximos meses? Um grande debate, Priscila, dividir o mercado, né? A gente tem uma parcela dos analistas acreditando que o Fed fará o corte de 50 pontos, né, ou mais do que um corte ainda dentro de 2025, e um outro grupo que acredita que não há espaço para esses cortes. E a política de juros americana, ela dita o restante das economias, né? Então, esse possível 25 pontos que a gente tem como expectativa de cortes para a Europa no dia, nesta semana, né, vem por conta da expectativa de desaceleração. Mas a ata do Fed ela veio mais forte do que o mercado esperava e, diante das falas de dirigentes, parece que não há tanto espaço assim, porque por lá a inflação continua persistente. E se a gente tem juros muito altos prolongados por mais tempo, e aqui acaba, né, sendo sentido pelo diferencial de juros que impacta no câmbio e, consequentemente, a gente sofre tanto na inflação como também numa expectativa de maior juros aqui no Brasil. E, Ariane, como é que ficaram as projeções para a atividade, né, do primeiro trimestre deste ano, após a divulgação das vendas no varejo, do volume de serviços e também do IBC-BR de fevereiro? As expectativas são boas, advindo dessas medições. A gente esperava quedas, retração desses setores muito mais abruptas do que o observado, apesar do recuo na comparação com os meses anteriores. E também é óbvio que a gente espera que esses setores mais cíclicos, como serviços, vendas no varejo, sofram maiores impactos dado um momento de juros altos, né? Isso é o que a teoria macroeconômica traz para nós. Mas não é o que a gente está vendo literalmente na prática, viu, Priscila? Essa continuidade de crescimento, aí até mesmo no qualitativo, que deve ser fomentado ainda pelo consumo das famílias, uma renda média habitual ali na estabilidade, traz um PIB mais forte. Mas o destaque desse primeiro trimestre de 2025 vai ficar para o agro. A gente tem uma expectativa que só o agronegócio tem um diferencial de trimestre para trimestre em torno de 10% de crescimento. Então, é bastante coisa, deve ser a melhor fotografia que a gente vai ver para a atividade ao longo de 2025. Ariane, obrigada mais uma vez aqui por todos os seus insights aqui do mercado. Te desejo uma semana excelente e até a próxima. Para vocês também. Até a próxima, Priscila.